Head & Shoulders e Clear são os dois shampoos anti-caspa mais famosos que nós temos hoje no Brasil. Mas afinal de contas, qual dos dois é melhor? Se você sofre com caspa, qual deles que você deveria escolher para usar no dia a dia? E qual a diferença que nós temos entre esses dois shampoos, que são shampoos de farmácia e até de supermercado, para os shampoos profissionais e até mesmo para os shampoos que nós temos medicamento? Eles realmente são muito melhores? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre shampoos de forma geral, se nós precisamos usar shampoos e também a diferença que nós temos entre o Head & Shoulders e o Clear e qual deles é a melhor escolha para você, fica nesse vídeo que você vai entender. Meu nome é Gustavo Borchardt, eu sou médico dermatologista, tenho feito conteúdos lá no Instagram e também aqui no YouTube, que eu já fiz vídeos sobre vários assuntos diferentes. Aqui no canal tem muitos vídeos sobre cuidados de pele. Para membros aqui no canal nós temos vídeos específicos sobre rotinas de cuidados de pele e até rotinas para tipos específicos de pele. E em breve, para os membros aqui do canal, eu vou começar a falar sobre alguns produtos de cabelo também, que são um pouco mais caros e eventualmente até não vale a pena fazer vídeos assim para todo mundo assistir. Mas eu decidi fazer esse vídeo porque definitivamente tanto o Head & Shoulders quanto o Clear são os dois shampoos anti-caspa mais famosos que nós temos hoje no Brasil. E eu até deixo aqui no início do vídeo uma pergunta interessante. Qual deles você conhece há mais tempo? E também qual deles você acha que é melhor? Ou até eventualmente qual que você usou e teve uma resposta melhor? Porque eu vou dar minha opinião em relação aos dois, eu vou contar um pouco mais da história dos dois e também toda a história de shampoos, mas eu acho interessante ver na prática com as pessoas qual deles é superior. Clear ou Head & Shoulders? Deixa aí embaixo nos comentários, depois assiste e vamos ver o que a gente vai tirar de conclusão lá no final. Para começar esse vídeo, vamos falar um pouco mais sobre a questão de shampoo. E eu falei ali no início que eu também vou abordar a ideia se nós precisamos usar shampoo, porque atualmente praticamente tudo tem virado polêmica na internet, justamente porque hoje nas redes sociais chamar a atenção é muito importante. As pessoas querem que você clique em alguma coisa, ou que você curta, que você comente, ou até que compartilhe. Então eu já vi vários vídeos de pessoas por aí afirmando que não usam nenhum shampoo. E porque não usam nenhum shampoo, o cabelo tem uma aparência muito boa e muito bonita. E na verdade a culpa seria do shampoo, das pessoas sofrerem com problemas no cabelo ou no couro cabeludo. Talvez isso nunca apareceu pra você. Eu acho que às vezes eu vivo num algoritmo malvado que parece que as coisas aparecem pra mim só pra me incomodar, e às vezes esse tipo de conteúdo acaba viralizando porque as pessoas vão lá e comentam muito. Então, se você gosta aqui do canal, sempre peço que você curta ou comente pra também ajudar, porque senão só essas coisas terroristas acabam viralizando. E é interessante que a palavra shampoo, na realidade, é uma palavra que tem origem lá da Índia, na parte mais hindu, que significa massagear o couro cabeludo, e lá para aquela região existe muita tradição de massagens no couro cabeludo. Inclusive, eu também conheci esse lado do YouTube, não sei porquê, mas existem vários vídeos por aí de massagens na cabeça com indianos. É só botar head massage em inglês que vai encontrar muitas coisas por aí. E acabou tendo uma americanização dessa palavra e chegou no Brasil. Então, em inglês se escreve shampoo com SH e aqui no Brasil nós escrevemos com X. Isso na prática não faz tanta diferença, mas eu digo massagear porque durante muito tempo, ao longo da história, o que o ser humano usava para fazer uma limpeza no couro cabeludo eram óleos fazendo massagem. E aqui vem a primeira informação que é importante desse vídeo, que é: o nosso couro cabeludo é mais oleoso. Isso varia de acordo com cada pessoa. Isso porque ali na saída do fio do cabelo nós temos junto uma glândula de gordura, a glândula sebácea, e ela acaba servindo para fazer uma forma de hidratação do cabelo. Eu não gosto muito da palavra hidratação, mas ela é muito usada popularmente para o cabelo, mas essa oleosidade é saudável para o cabelo. E aí quando sobrava excessos e sujeiras e outras coisas assim, a gente usa óleo porque se mistura com óleo. Então existe como você usar alguns óleos para fazer uma limpeza no couro cabeludo. É a melhor maneira? Não, porque existem outros resíduos e coisas que ficam ali no couro cabeludo, como restos de pele e outras sujeiras que não saem só com o óleo. E aí o ser humano começou a usar uma substância, acabou ganhando o nome de sabão, que também tem uma história muito interessante porque vem de um fruto que o nome é Sapindus saponaria, que é um fruto que nós temos aqui no Brasil, na região da Mata Atlântica e do Cerrado, e ele tem a capacidade de gerar espuma e fazer algo parecido que um sabão faz. E se fala que é o ser
ser humano já usou ele para fazer uma limpeza. E o sabão tem uma característica que ele consegue se ligar tanto com gordura quanto com água e por isso ele tira a sujeira junto com a água. O shampoo demorou um pouco mais para ser lançado porque ele acabou caindo nessa linha de produtos que são mais líquidos, porque a maior parte dos sabonetes e sabões que eram originalmente feitos, eles eram em barra. Foi um cara chamado Schwarzkopf que lançou o primeiro shampoo líquido lá na Alemanha. Essa marca existe até hoje, mas foi só depois que uma empresa chamada P&G, que inclusive é a dona de um dos shampoos que eu vou falar aqui, que lançou o primeiro shampoo que tinha surfactantes sintéticos, ou seja, é um sabonete que é feito de uma maneira diferente. Não é o sabão clássico, aquele que é feito com gordura junto com bases mais alcalinas, mas ele é feito em laboratório para fazer uma limpeza mais gentil. Porque o que acontecia é que usando aqueles sabonetes clássicos no cabelo, isso acabava alterando um pouco o pH ali e acabava deixando o cabelo mais endurecido. Tanto que é por isso que por muito tempo usavam vinagre no cabelo para tentar tirar os excessos de calcário e outras coisas que ficavam por causa do uso desses sabões junto com a água, de acordo com o local do mundo que a pessoa vivia. Então, foi essa P&G que lançou o primeiro shampoo com surfactantes sintéticos e o nome dele era Drene. Até consegue achar na internet, eu vou colocar aqui uma imagem como ele era. Então, foi o primeiro shampoo mais líquido, também com esses produtos que não agridem tanto o cabelo nem o couro cabeludo para fazer uma limpeza. Agora, falando um pouco mais por cima dessa ideia, se você precisa ou não precisa usar shampoo no dia a dia, isso é uma situação muito complicada porque às vezes as pessoas usam de exemplo situações totalmente diferentes do nosso cotidiano. Eu já vi gente falando que tribos indígenas que vivem muito afastadas, elas não usam shampoo, eles acabam tomando muito banho nas águas dos rios, assim, no dia a dia, e acabam não tendo necessidade. Só que a gente tem que entender que o ser humano vem de locais diferentes do mundo, com temperaturas diferentes, quantidade de oleosidade diferente, e a vida que nós temos hoje acaba tendo um acúmulo de sujeira, a gente tem muita poluição, a gente acaba tendo um acúmulo de oleosidade por as mudanças de temperatura e tudo que a gente vai tendo contato no dia a dia. Então, de forma geral, a gente não precisa usar shampoo. Agora, isso significa que é a melhor opção? Eu sinceramente acho que não, porque dependendo da pessoa e como é que é essa oleosidade, a maior parte das pessoas iria acumular cascas e oleosidade no couro cabeludo e no cabelo e aquilo ali ficaria com um cheiro mais intenso. Tem sim como uma pessoa não usar shampoo e ficar com o cabelo com um equilíbrio da quantidade de oleosidade, não ter um cheiro tão intenso, mas aí acaba se tornando aquelas situações de você ver uma pessoa que é totalmente fora da curva, uma pessoa que é diferente e achar que aquilo vale para a maior parte das pessoas. Assim como vai ter gente por aí que diz que não precisa usar desodorante porque não sua e não fica com cheiro ruim. Aí eu vou dizer que todo mundo não precisa usar desodorante que não vai ficar com cheiro ruim, não vai suar? Não, isso varia de cada pessoa. E tanto que essa demanda, essa procura por um produto para fazer limpeza foi uma coisa que surgiu das pessoas. E isso acaba sendo uma coisa que eu acho engraçado que a gente vê para todos os lados na internet hoje. É parecido com o que a gente vê em relação ao protetor solar. Começa a criar uma ideia como se tivesse uma indústria malvada que criou esse protetor solar para obrigar as pessoas a usar. Quando na verdade, quando a gente volta na história, no momento que começou a ganhar popularidade ir para a praia, principalmente lá pelos anos 30 e 40, as pessoas começaram a se queimar muito no sol, começaram a ter muitas manchas, começou a ter câncer de pele e foi uma corrida para descobrir algum protetor solar. A mesma coisa em relação a shampoo. E eu achei simbólico falar disso justamente nesse vídeo sobre os shampoos que são anti-caspa, porque a caspa é uma das razões que mais causa desconforto nas pessoas, e aí a gente vai ver justamente os nomes dos produtos que ganharam fama e por que eles ganharam tanta fama assim. Então, se a gente vai lá para quando começaram a produzir esses shampoos, nós tínhamos um problema que acontecia em muitas pessoas, que é, mesmo limpando o couro cabeludo, tendo um cheiro bom, ficando com o couro cabeludo limpo, logo em seguida começavam a surgir essas casquinhas, essa descamação no couro cabeludo e no cabelo que caía. E uma das coisas que a gente acaba vendo, e eu já passei por isso muito ao longo da vida, tanto que eu tenho um pouco de caspa e nessa época do ano tomando banho um pouco mais quente acaba aumentando, é que essa descamação também fica nos ombros. A gente percebe que tá aquela parte clarinha ali no pescoço e nos ombros. Então, dos dois shampoos, o primeiro, que é o mais antigo, é o Head and Shoulders, que o nome significa cabeça
e ombros. Então esse é um shampoo que começou a ser desenvolvido lá nos anos 40, final dos anos 40, por um cara chamado John Perham Jr., que era um engenheiro químico e que trabalhava com bacteriologia. Ele estudava micro-organismos que ficam na nossa pele e também no couro cabeludo. Isso porque, e aí vem outra parte importante aqui do vídeo, quando a gente fala de caspa, ela é basicamente um excesso de gordura que vai se materializando ali, que vai saindo junto com restos de pele, só que existe uma participação muito importante de um fungo. Naquele momento eles não entendiam exatamente o que era, mas eles estavam tentando achar substâncias que controlassem. Não iam conseguir ver o fungo morrendo ou a bactéria morrendo que nem a gente consegue ver hoje, mas óbvio que eles veriam o resultado nas pessoas usando. Então ele passou um tempão estudando alguma substância parecida com as que já existiam, que conseguisse controlar essa descamação, essa oleosidade e no fim das contas controlar esse fungo que tinha ali. Na época, o que se usava curiosamente era óleo de ovo, e dizem que era bem desagradável de passar, e também alcatrão de carvão, só que isso causava irritação no couro cabeludo e dano no cabelo. A grande revolução deles foi em 1961, quando eles lançaram o primeiro Head & Shoulders, que era um creme. Primeiro ele não foi um shampoo, ele foi um creme. E o grande ingrediente revolucionário aqui chama-se peritionato de zinco. Hoje em dia o zinco é muito popular, a gente vê ele para tudo que é lado, e o zinco tem algumas características mais parecidas com o alumínio. Enquanto o alumínio é muito efetivo quando a gente vai bloquear suor, que é a saída de água, o zinco ajuda a bloquear a saída de oleosidade, ele ajuda a regular vários processos que acontecem na nossa pele. Só que aí eles acabaram descobrindo essa substância que tinha vários efeitos que depois eles foram vendo ao longo do tempo nesse fungo que fica no couro cabeludo. Então, a principal parte do efeito do Head & Shoulders era controlar o crescimento desse fungo, que se chama malacésia. Ele também tem alguns efeitos no próprio couro cabeludo, e isso também ajudaria um pouco na saúde, até controlar um pouco a oleosidade, mas o efeito principal dele é ajudando a destruir esse fungo. E o Head & Shoulders sempre teve um marketing muito focado nessa questão de tratar a caspa, tirar a caspa e você ter tanto a cabeça quanto os ombros livres da caspa. Então o marketing deles sempre foi muito direcionado para isso. E é curioso que o Head & Shoulders oficialmente aqui no Brasil começou mais campanhas de marketing lá em 2012, mas eu lembro do Head & Shoulders de um filme chamado Evolução, que eu não lembro mais ou menos de que época era esse filme, até não sei se ele era depois de 2012, que era lá dos Estados Unidos, só que naquele filme eles estavam fazendo uma propaganda para outro shampoo deles, que usava outro composto que era a base de selênio, e o selênio também tem um efeito no couro cabeludo e nesse fungo. Wow, fighting the alien menace can be tough work. And so is keeping your hair clean, shiny, and dandruff-free. So it's a good thing that we always keep a healthy supply of Head & Shoulders around the house. E eu digo que eu lembro muito desse filme porque acabou ficando muito bom a ideia de eles fazerem uma propaganda dentro do filme. Eu acho que tinha uma invasão com aliens e no fim eles iam usar o selênio do shampoo para destruir aqueles aliens, e na hora que eles falam do Head & Shoulders, eles mostram que o couro cabeludo deles está sem nada. É uma coisa que eu lembro até hoje para ver como foi uma ótima propaganda. Aqui no Brasil, o Head & Shoulders tentou fazer uma campanha muito focada em humor, porque como essa questão de caspa acaba gerando muito desconforto, principalmente em jovens e também adultos, com aquele velho julgamento de achar que se a pessoa tem caspa significa que ela é suja, ou que ela não toma banho, ou que ela é preguiçosa, quando na verdade não é tão simples assim a situação. Teve até algumas propagandas que foram muito marcantes, uma que tinha o Joel Santana, pelo fato que ele falava um inglês que era mais engraçado. Como é que chama mesmo? O nome é Capsups. You tá de brinquedo aí de mim, cara? A very mad caspa man. Do you know the number one shampoo contra caspa in the world? Look aqui, Head & Shoulders. Head & Shoulders. Head & Shoulders. Capitation. Que? Shoulders. Head & Shoulders. Head & Shoulders remove 100% of the caspa under the tape to your hair. You put the shampoo in the middle, from the front, from the behind, under the caspa, don't decay in your shoulder. Please, look to me, not to your head. Please. Head & Shoulders. 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 Finish the consideration in the head. But, peraí, eu não preciso. Ha! You are caricature. You don't have caspa.
Inclusive essa parte do nome Head and Shoulders e as piadas em relação a falar o nome, eles também fizeram campanha em outros lugares do mundo porque eles mantiveram esse nome em inglês, né? E óbvio que cabeça e ombro não seria uma coisa que teria tanta popularidade se tivesse lançado aqui no Brasil. Outra coisa interessante é que sempre a marca foi registrada com a cor mais azul, porque a gente sabe que tanto caspa quanto essas dermatites e oleosidade no couro cabeludo é mais comum em homens do que mulheres, mas mulheres também podem sofrer com caspa e também é importante controlar, porque pode até estar associada com um pouco de queda de cabelo. Aqui no Brasil até tinham alguns shampoos já anti-caspa nos anos 80, depois que já foram surgindo essas substâncias, como o Colorama anti-caspa, que eu fui procurar e tem anúncio vendendo embalagens antigas dele bem caro na internet, e também o Vela Crisan, que tem uma propaganda no YouTube maravilhosa com o ator Raul Cortez, que eu vou deixar aqui para você entender basicamente a ironia que tem nela. Caspa é uma das coisas mais desagradáveis que eu conheço. Por isso, eu uso Crisan anti-caspa, que é o único shampoo que resolve esse problema. Aliás, eu estou recomendando o Crisan para todo mundo. Se a caspa já é um problema nos meus cabelos, imagine nos seus. Crisan, o shampoo anti-caspa da Vela. E sim, eles também foram nesse foco mais do humor, colocando uma pessoa calva falando sobre ter caspa. E ainda tinha o Cell Zoom Azul, que atualmente a gente encontra mais na Amazon, que é lá dos Estados Unidos. E é curioso que a maior parte desse shampoo sempre foi uma coloração mais opaca, porque esses ingredientes acabam deixando uma coloração mais assim, principalmente o peritionato de zinco. Agora, quando a gente fala do Clear, ele surgiu mais tarde. Originalmente era um shampoo lá da Itália, que o nome era Clinique, e ele acabou sendo lançado como Clear por outra empresa que é muito grande chamada Unilever. E aqui vem uma coisa muito filosófica em relação a esses dois, porque embora eles tratem a mesma coisa, tendo o mesmo efeito no couro cabeludo, eles usaram estratégias de marketing diferentes e isso acabou até tendo um certo choque de marketing entre os dois. É inegável que a popularidade que o Clear tem hoje é graças ao Cristiano Ronaldo. O foco te faz vencer desafios. Para vencer a caspa, a oleosidade e a coceira, use Clear Man com 3 vezes ação anti-caspa. Muitas vezes pacientes me dizem que usam o shampoo do Cristiano Ronaldo. E é muito interessante porque do ponto de vista de um dermatologista, e eu ainda mais como homem, eu vejo que ainda existe muito tabu, existe muito preconceito de homens cuidarem da pele, graças à ideia de ser uma frescura e uma coisa que tem mais estrutural ainda. Só que a caspa acabou quebrando um pouco isso. E eu acho que isso acontece por 2 motivos diferentes. Primeiro, que eu acho que é porque é uma coisa que causa muito desconforto e acaba incomodando bastante. E segundo, porque o tratamento também não causa tanto incômodo assim. Porque diferente de outras questões como passar um protetor solar, que pode ser um pouco mais gosmento e a pessoa não gosta, aqui é usar um shampoo no banho, que é uma ocasião que quase ninguém vai estar vendo. Então se tu estiver usando um shampoo não vai ter muito julgamento. Aí várias pessoas começam a usar, começam a comentar, falam que estão usando o shampoo do Cristiano Ronaldo e de repente já não tem tanto problema assim. Atualmente o Vinícius Júnior da seleção brasileira faz propaganda do Clear também. E como eu falei, isso acabou gerando um confronto em relação às duas, porque a Head and Shoulders acabou contratando o Messi para fazer uma propaganda. Para dar todo de mí, siempre. Por eso uso Head and Shoulders Mentol, que mantiene mi cabeza fresca y hasta 100% libre de caspa. Então nós tivemos literalmente um confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo nos shampoos. O mundo acaba sendo meio engraçado de vez em quando. E aqui o foco e a diferença principal é a parte do marketing. Enquanto o Head and Shoulders sempre se orgulhou muito de ser um shampoo anti-caspa e um shampoo que mataria esse fungo, que é o Malacésia, o Clear acabou focando muito nessa questão de ter a cabeça livre, porque Clear em inglês dá uma ideia de limpeza, não é clean, que é limpo, mas Clear é livre daquilo ali, livre tanto literalmente quanto na cabeça, algo que não fica pesando, incomodando na cabeça da pessoa, e eles tentaram focar muito mais em alguns momentos o marketing e até os produtos no couro cabeludo, porque aqui tem uma coisa muito interessante. Como eu falei antes, caspa não é falta de limpeza, caspa acaba acontecendo por um desequilíbrio. Lá no Método Derma eu explico que a nossa pele precisa ter um equilíbrio de água, óleo e todos os organismos que vivem ali.
quando nós temos tanto essa descamação quanto a oleosidade, nós temos um desequilíbrio, um aumento desse fungo que eventualmente pode gerar até inflamação, vermelhidão e irritação. Então, o que esses shampoos anti-caspa fazem é controlar o crescimento desse fungo e, além disso, tentar melhorar um pouco a saúde do couro cabeludo. Só que se você só ficar limpando muito agressivo todo dia o couro cabeludo, isso vai ressecar, pode até irritar o couro cabeludo e, com isso, ter mais caspa depois. Então a ideia não era ficar limpando inúmeras vezes, era usar um produto que conseguisse tanto tirar a caspa, mas que ela também não voltasse, porque essa é a maior dificuldade que nós temos hoje. Só que de forma geral, se nós formos comparar as fórmulas tanto do Head & Shoulders quanto do Clear, elas são muito parecidas e eles têm tipos diferentes, nem todos Head & Shoulder e Clear são o mesmo produto. Hoje em dia, além do peritonado de zinco e daquele produto com o selênio, também tem alguns que têm a piroctona olamina, que é outro ingrediente que tem um efeito antifúngico. Outra coisa que às vezes eles fazem aqui é adicionar substâncias para ter um conforto no couro cabeludo. E tem uma que eu gosto bastante, que é o mentol. O mentol dá uma sensação gelada no couro cabeludo, isso ajuda bastante com casos de coceira e às vezes até com algumas dermatites e irritação, e pode ser um ótimo aliado. Por isso que vários deles acabam tendo esse nome anti-coceira e muitos deles acabam colocando o mentol ali. Então tem tanto Head & Shoulders quanto Clear com a presença do mentol. Agora, se for falar do meu ponto de vista, qual dos dois eu acho melhor, não tem uma diferença tão grande assim. Eu já usei os dois em momentos diferentes da vida, e aí às vezes um era melhor que o outro, um tinha melhor efeito que o outro, mas também depende da quantidade de caspa e irritação que tem no couro cabeludo. Então, dependendo de quando você usou e o quanto estava irritado o couro cabeludo, talvez um ou outro foi um pouco superior, mas a diferença assim não é tão grande, a não ser que mudem os ingredientes. Então, às vezes tem que dar uma olhada se é o peritonato de zinco, se é o selênio, se é a pironolactona. Então, a primeira dúvida aqui do vídeo é, eles realmente são muito parecidos. Eu nem vou dizer que é uma comparação tipo Coca-Cola e Pepsi, porque na verdade para ingredientes de pele não é a mesma coisa. Você sente aquela diferença de gosto aqui. A diferença vai ser mais sutil ainda entre os dois, e se você se der bem com algum deles, pode continuar usando. Agora, a segunda pergunta é, tem uma diferença entre eles e shampoos que são mais caros, de marcas que são mais elaboradas? Vai depender dos ingredientes. E sim, existem linhas de shampoos mais caras que têm alguns ingredientes que vão focar especificamente em qual é o maior problema. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma descamação, que fica aquelas casquinhas mais grossa, que às vezes não sai com um shampoo desses, existem shampoos que tem um pouco de ácido e alguns ingredientes para fazer uma limpeza mais potente. Assim como tem casos que a dermatite e a caspa acontece porque o couro cabeludo está mais sensível. Então também tem shampoos que são anti-caspa, que por incrível que pareça, a parte da limpeza não é tão agressivo. E aí tem linhas muito famosas, né? Tem a Doctar, que é da Darrow, tem as linhas da Dercos, tem as linhas da Celamina, da Mantecorp. Então existem marcas que investem um pouco mais. O que é importante deixar claro aqui é que se a gente for ver a diferença de preço entre um shampoo mais popular, como o da Head & Shoulders e do Clear, para esses outros, é bem grande. Então muitas vezes não compensa, dependendo da quantidade de descamação no couro cabeludo, caspa que a pessoa tem. Então tem que ver se realmente vale a pena pagar aquilo mais. E aí alguma pessoa poderia perguntar, mas é mais saudável usar o mais caro? Não, o shampoo aqui a gente está usando para um objetivo, limpar o couro cabeludo e tentar controlar essa descamação. Não significa que mais caro vai ser mais saudável, o que importa é realmente ter o efeito dele. E a última dúvida que eu falei é, eles são a mesma coisa do que shampoos com medicamentos? E não, existe uma separação entre esses ingredientes que são considerados cosméticos e os que são medicamentos. Então, em casos que nós temos dermatites e irritações na pele mais graves, que tá grosso, tá irritado, primeiro que tem que consultar um dermatologista, porque às vezes não é só caspa e não é só dermatite seborreica, que é a dermatite da caspa, mas pode ser uma doença como psoríase e outras doenças assim. Então, tem que ter certeza se realmente é só caspa e consultar com um dermatologista, e aí nós podemos usar tratamentos mais intensivos. Existem ingredientes antifúngicos mais potentes em concentrações maiores. Tem shampoo de cetoconazol, por exemplo, e alguns outros que são mais pro lado de medicamento, e também tem ingredientes que são anti-inflamatórios, que tem que cuidar porque tem que usar de acordo com a indicação de um dermatologista. Mas o mais importante aqui é lembrar que existem outros diagnósticos além de caspa e a dermatite seborreica, quando a pessoa tem dúvida.
E além disso, nem tudo é caspa e às vezes tem alguma outra doença. Então se você sofre com caspa e cascas que ficam direto ali, ficam incomodando e não saem, procure um dermatologista para não deixar passar alguma doença mais grave. E você já conhecia um pouco sobre a história do Clear e do Head and Shoulders? Qual dos dois você mais gosta? Porque eu imagino que a pessoa tem uma preferência. Ou tem algum outro que você já usou, que é anti-caspa, que acha que tem um efeito muito bom e as pessoas deveriam saber? Deixa aí nos comentários. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu fiz sobre os 15 principais mitos que nós temos em relação a cuidados com o cabelo e dicas para cuidar do cabelo agora no inverno. Até a próxima!